Graça e paz, irmãos. Salmo de número 122, versículo 1, diz assim para a gente: Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É com essa alegria que eu quero me juntar aos irmãos nesse momento de culto para juntos adorarmos ao Senhor. Eu sou o pastor Leandro, eu estou aqui com os irmãos mais uma vez e desejo que Deus traga palavra ao seu coração, edificação para a sua vida durante todos os momentos desse culto que nós prestaremos a Ele. E que, ainda que a gente não possa ir na igreja lá juntos, nos reunirmos, mas espiritualmente e virtualmente a gente possa nesse momento fazer deste lugar um lugar de adoração, um altar de adoração e juntos prestarmos culto ao nosso Senhor com essa alegria. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do nosso Deus. Então que Deus te abençoe e que esse culto traga bênçãos para a tua vida, no nome de Jesus. Amém. Cristo amado, sei que na força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guardas, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Que alegria tenho no meu Salvador, tenho graça, vida e amor paternal. Tudo posso, tudo por ti, meu Senhor. Neste mundo sou vencedora final. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre, busco essa pátria de além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Existe um rio puro, rio de água da vida, que
Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Meus irmãos, é uma bênção podermos compartilhar juntos desse momento de culto, de louvor, e também compartilharmos da palavra do Senhor. E é por isso que nesse momento eu convido você a focar a sua atenção na reflexão bíblica. Nós estamos
fechando hoje a série de mensagens Jesus, a cura para o mundo doente. Nós falamos aqui ao longo desse período sobre Jesus ser a cura para um mundo fisicamente doente, a cura para um mundo emocionalmente doente, a cura para um mundo relacionalmente doente. E como já dei algumas pinceladas durante esses 3 domingos, lógico e evidente que Jesus é a cura para o mundo espiritualmente doente. É sobre esse tema que eu quero compartilhar com você hoje. E antes de compartilhar, a ideia, a intenção de a gente refletir nesse tema ou nesses temas, subtemas, não é dizer que nós precisamos tratar à luz de Cristo desses temas separadamente. Ou seja, eu trato, me cuido fisicamente, me trato e trabalho para que o meu emocional seja equilibrado, procuro viver bem com as pessoas, ter bons relacionamentos. A ideia não é essa, a gente olhar para isso separadamente. A ideia é mostrar e demonstrar à luz da palavra de Deus que Jesus, ele é a cura integral, total, ele é a resposta de Deus para o ser humano. Ele é a resposta de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa enfermidade, para a nossa doença, para os nossos males, para as nossas mazelas. Jesus, ele é a cura integral do ser humano. Até porque não tem como nós nos dividirmos em áreas. Nós somos seres integrais e integralmente nós precisamos ser curados por ele. E por isso, então, a gente termina essa série de reflexão, de mensagens, falando sobre Jesus ser a cura para o mundo espiritualmente doente, porque a vida, o ser humano tem o maior problema, que se trata da questão espiritual, que tem a ver com o distanciamento de Deus. O problema do ser humano espiritual é o distanciamento de Deus por causa do pecado. A gente viu um pouquinho sobre isso na semana passada. A partir do momento que o ser humano se distancia de Deus e dos propósitos de Deus, ele então adoece espiritualmente. Adoece por quê? Porque distante de Deus, ele não consegue viver a sua plenitude, ele não consegue viver da maneira como Deus o projetou e da maneira como Deus gostaria que ele vivesse. É por isso que muitas pessoas, muitos pregadores já usaram essa expressão, e eu concordo com ela. É por isso que muitos dizem que no nosso coração há um rombo do tamanho de Deus e só Deus pode preencher esse espaço, esse vazio que se encontra na nossa alma. Por isso Jesus é a cura para o mundo espiritualmente doente, porque Jesus ele é o elo que liga exatamente esse vazio da alma nosso com o Criador, o Salvador, o nosso Senhor. Então, por isso eu quero convidar você a pensar sobre isso. Eu vou compartilhar um texto bastante conhecido que se encontra em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao verso 30. A palavra de Deus diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Palavra do Senhor para as nossas vidas. É um texto conhecido, como eu disse, é um convite muito especial que Jesus faz, e ele faz esse convite de forma
geral, ou seja, para todas as pessoas, ele abre ali e convida todos os seus ouvintes para atenderem a esse chamado, a esse convite de certa forma, ir até ele e, indo até ele, com os nossos cansaços, com as nossas sobrecargas, nós termos descanso. Então, essa é a proposta de Deus para a nossa vida. Não há cura espiritual, não há alívio da alma, não há alívio dos fardos e cansaços que a vida longe de Deus nos traz, porque viver longe de Deus é algo cansativo. Uma vida longe de Deus é uma vida que provoca exatamente isso: cansaço, sobrecarga, o peso. Quando nós vamos até Jesus, a gente sente exatamente esse alívio na alma, o alívio de ser perdoado dos nossos pecados, o alívio de ter as nossas emoções equilibradas. Se você me perguntar o que eu, além da salvação em Cristo, com a minha conversão em Cristo, o que ela me trouxe de concreto para a minha vida, eu responderia para você assim: olha, hoje eu sou uma pessoa mais equilibrada, eu tenho um equilíbrio nas minhas emoções, na minha alma. E isso vem com a nossa vida aos pés de Jesus. Então o convite: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, é para aqueles que estão vivendo as suas vidas, estão construindo as suas vidas longe de Deus, longe dos planos de Deus, longe dos propósitos de Deus, longe dos princípios de Deus, longe dos valores de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que são até, digamos assim, boas pessoas, mas o fato de viverem e construírem a vida longe de Deus fazem com que essas pessoas se sintam cansadas e sobrecarregadas. Esse é o peso que o pecado e, consequentemente, o distanciamento de Deus, ele coloca sobre nossos ombros. É um peso quase que insuportável, é um peso que nós não conseguimos carregar e que nos adoece aos poucos. Aos poucos ele vai nos adoecendo, esse rombo, esse vazio existencial que muitos de nós nos sentimos na nossa vida, ele é provocado por isso, por uma vida ou uma tentativa de viver longe de Deus, aquele que é a razão da nossa vida. Eu senti essa experiência aos 20 anos de idade. Nesse ano eu completo 20 anos de vida cristã. Há 20 anos atrás eu senti isso. Com 20 anos de idade eu me sentia com um peso na minha vida, com um cansaço na minha vida, com um vazio espiritual na minha vida tão grande que a vontade de viver já não tinha ali. Se a vida era aquilo que eu estava vivendo, não tinha mais razão ou motivo para continuar vivendo daquela forma. Até que Deus tocou no meu coração e eu pude então, através de um livro, lendo um livro na minha casa, achei um livro na estante da minha casa, um livro chamado Força para Viver. E aquele livro era um livro evangelístico, e eu lendo aquele livro, aquele autor do livro ali vai revelando o evangelho para a gente, e eu então fui entendendo ali os propósitos de Deus, até que chega um determinado momento do livro, que o autor diz assim: olha, você precisa entregar sua vida a Jesus, faça uma oração de entrega. E aí eu fiz uma oração de entrega a Jesus, e em primeiro momento, aquilo assim, não houve uma mudança radical ali na hora, naquele exato momento, mas eu senti algo diferente naquele momento. O autor do livro depois encaminha para a gente procurar uma igreja, porque nós precisamos de um lar espiritual, crescer, amadurecer. E eu fiz exatamente isso. E olha,
20 anos depois, eu estou aqui, 20 anos depois, eu lembro daquele momento como um divisor de águas na minha vida. E foi um divisor de águas exatamente por isso, porque eu, cansado e sobrecarregado, vivendo uma vida longe de Deus, eu já estava sem razão de viver. Com 20 anos de idade, eu me achava uma pessoa já com 100 anos de idade, já não tem nada mais para fazer na vida. E aí, então, essa transformação, esse convite de Jesus, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, ele foi feito para mim e eu pude, então, encontrar descanso para minha alma. E isso é fantástico. Mas esse texto, esse convite que Jesus faz aqui, ele faz um convite duplo para a gente. Ele chama, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E o verso 29, ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, e vocês encontrarão descansos para as suas almas. E aí termina no versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só que palavra interessante no verso 29. Tomem sobre vocês o meu jugo. Primeiro, venham a mim. Não tem como a gente encontrar cura espiritual para os nossos cansaços, para as nossas opressões, para os nossos sobrecargas, sobrepesos. Não tem como a gente encontrar cura, alívio, se nós não formos a Jesus Cristo. Mas olha só o que Jesus revela aqui no verso 29. É um segundo convite dentro dessa perspectiva aqui. Tomem sobre vocês o meu jugo. É interessante que o jugo era um aparelho que é utilizado para você colocar dois animais e esses animais então puxarem esse aparelho e ararem a terra. Você pode pesquisar isso depois com calma, se você já conhece essa ilustração que Jesus usa aqui. Ele pega o jugo que é utilizado para colocar dois animais unidos, ou seja, é mais fácil e mais rápido dois animais puxarem o arado ali, arar a terra, do que um animal só. Então o jugo servia para colocar dois animais juntos ali, unidos. O simbolismo aqui é da união. Tomem sobre vocês o meu jugo. É Jesus dizendo, olha, se unam a mim, se unam a quem eu sou, se unam aquilo que eu ensino, se unam aquilo que eu revelo, se unam aquilo que eu represento. Jesus era o Filho de Deus e ele então usa essa expressão do jugo aqui exatamente com essa perspectiva para nós nos unirmos a ele, unirmos no propósito dele, naquilo que ele está fazendo. É por isso que a gente vê lá Paulo usando essa mesma expressão, falando sobre o jugo desigual. Porque ali eram dois, o Paulo está dizendo ali, olha, não se ponhais em jugo desigual, porque o jugo era colocado num boi e o outro animal que tinha que estar ali do lado também puxando era o boi, porque o boi tinha o mesmo passo um do outro. Não era um boi e um cavalo, não era um boi e um burro. Então a ideia ali do jugo desigual é nesse sentido. Então Paulo usa essa expressão exatamente isso. Quando nós estivermos unidos sob o mesmo jugo, serve para que a gente ande junto, no mesmo passo, no mesmo compasso. E é a mesma ideia que é utilizada para o relacionamento conjugal. Ou seja, os cônjuges. Essa palavra ela tem origem nessa expressão do jugo. Ou seja, os cônjuges, eles estão debaixo do mesmo jugo. Ou seja, eles precisam andar no mesmo passo, na mesma direção, no mesmo ritmo. Então essa é a proposta. Então quando Jesus fala assim, tomem sobre vocês o meu jugo, primeiro, ele nos alivia do nosso peso, da nossa sobrecarga,
que ela vem com o pecado. Ele perdoa a gente do nosso pecado. Ele nos perdoa. Mas ele também, ele não deixa a gente sem um jugo. Ele oferece o jugo dele. Ele oferece o jugo dele. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ou seja, Jesus está fazendo um segundo convite aqui. Coloquem sobre vocês o meu jugo, ou seja, aprendam de mim. Andem do meu lado. Andem em união comigo. Andem no meu ritmo. Andem na mesma direção. Sigam os meus ensinos. Aprendam sobre mim. Jesus está convidando aqui para um aprofundamento. Para um aprofundamento do relacionamento com Ele. É exatamente essa proposta aqui. Quando Ele convida a gente, venham a mim, pronto, estamos diante dEle. Ele nos alivia, Ele nos perdoa, Ele tira a sobrecarga, aquilo que está nos oprimindo, o pecado, Ele dá perdão. Agora, Ele está chamando a gente para um aprofundamento. Tomem sobre vocês o meu jugo. O grande problema é que muitas pessoas não se aprofundam. Querem o perdão, mas não querem o compromisso. Querem o perdão, mas não querem servir. Querem o perdão, mas não querem consagrar a vida ao Senhor. Então, a obra que Deus faz de curar a nossa vida espiritualmente, ela é completa. Ela vem com perdão a partir do momento que nós estamos diante de Jesus, nós atendemos o convite dele, e aí ele alivia a nossa alma, ele nos perdoa dos nossos pecados, mas ele aprofunda esse convite. Ele diz, tomem sobre mim, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, se unam a mim, se comprometam comigo, andem junto comigo, andem passo a passo comigo, andem no mesmo ritmo, andem na mesma direção, andem no mesmo propósito, vivam os mesmos ensinamentos. Por isso que Ele é Senhor e nós somos os seus servos, porque o jugo dele está sobre nós. E a partir desse momento, esse jugo que está sobre nós, é Ele que vai dar direção para a nossa vida. E aí a nossa vida, que antes era vivida longe de Deus, era construída longe de Deus, agora a nossa vida ela passa a ser construída na presença do Senhor. Então, esse jugo de Jesus, e ele faz questão de ressaltar que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve, é porque ele exige compromisso. Ele exige de nós dedicação, consagração, exclusividade. Ele exige de nós. Então não é que ele alivia os nossos fardos e deixa a gente solto para lá. Não, ele tira a sobrecarga de nós e nos dá descanso e diz para a gente tomar sobre nós o jugo dele, aprendendo dele, vivendo com ele, caminhando com ele, crescendo com ele, na igreja dele. A gente vai ampliar esse conceito depois, a gente vai ver que isso aqui envolve também a igreja. Caminhar com Jesus é caminhar com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Então essa cura espiritual oferecida para Jesus, tem muitas pessoas que rejeitam, tem muita gente que ama Jesus, tem muita gente que diz que Jesus é realmente Filho de Deus, reconhece isso, mas não se aprofunda, mas não toma sobre si o jugo que Jesus oferece. E aí então a cura não é completa. A cura não é completa. Então, neste sentido, é que Jesus traz cura para a nossa alma, convidando a nós a irmos a Ele e convidando a gente a tomar o jugo dele, aprender com Ele, andar lado a lado com Ele, andar na presença dele, comprometido, em união com o Senhor. Essa é a cura. E a partir daí, desse momento, a nossa vida passa a ser construída segundo os propósitos de Deus.
Essa é a cura que Jesus tem para oferecer para a nossa vida. Então, essa é a cura integral que Jesus tem para oferecer a cada um de nós. A cura espiritual, ela é mais profunda e ela carece de um aprofundamento na relação com Deus. Quem não se submete a isso, quem não toma o jugo, quem não aprende de Jesus, dificilmente vai ser curado espiritualmente, porque Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é que morreu na cruz por nós, Ele é que faz a obra salvadora e redentora na nossa vida. Glória a Ele para todos sempre. Amém. Eu quero orar por isso nesse momento. Eu quero pedir a Deus que a cura que Ele tem para oferecer para o mundo doente possa alcançar cada pessoa que precisa, que necessita, e que esse mundo que está espiritualmente doente, porque afastado de Deus vive, porque afastado de Deus constrói a sua vida, que esse mundo possa reconhecer em Jesus aquele que é a razão da vida, aquele que traz cura para a alma, aquele que equilibra a nossa vida para que a gente possa viver nesta terra segundo os propósitos do Senhor. Eu quero orar por isso e eu quero pedir especialmente para que nós, como igreja, possamos ser canal de bênção, canal para transmitir essa cura de Jesus para a vida das pessoas que ainda não conhecem, que estão ao nosso redor. Então vamos orar por isso, quero interceder por isso nesse momento. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero, ó Deus, primeiramente agradecer, porque esse convite foi feito a mim, foi feito a cada um dos irmãos, e nós atendemos esse chamado, esse convite, e com arrependimento e fé, arrependimento dos nossos pecados, e fé no Senhor, na sua obra, nós, ó Deus, nos juntamos ao Senhor, tomamos sobre nós o Teu jugo, e a cada dia de nossas vidas, nós estamos aprendendo a viver segundo a Tua vontade. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por essa obra salvadora, por essa obra que traz cura espiritual para a minha vida, para a vida de cada um de nós. Eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor me use, que o Senhor use a cada um de nós a sermos, ó Pai, canais, para sermos transmissores, ó Pai, nesse tempo em que, infelizmente, muitas pessoas estão transmitindo um vírus que faz mal. Ó Deus, que nós possamos ser transmissores desse, entre aspas, vírus que faz bem, que é a salvação em Cristo Jesus, que é o convite de Jesus, que traz, ó Deus, cura espiritual para a humanidade. Pai, que nós possamos ser canais de transmissão da Tua boa nova, do Teu Evangelho para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Ó Deus, muito obrigado. Eu Te agradeço e continua fazendo a Tua obra e tratando de nós naquilo que precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a Primeira Igreja Batista em Costa Barros. Foi bom participar com os irmãos aqui deste momento, durante esse mês de maio. Que Deus abençoe, ilumine esta igreja e que em breve os irmãos possam retornar ali ao convívio do culto, da comunhão da igreja, da reunião dos santos e ali dar prosseguimento aos propósitos do Senhor para a vida dessa amada igreja. Que Deus abençoe, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o povo do Senhor,
na PIB, em Costa Barros, e todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus.